No vídeo de hoje eu quero mostrar uma forma bem legal da gente criar um assistente financeiro funcionando direto no nosso WhatsApp. Então esse assistente ele vai ter algumas funcionalidades, como pode mandar uma foto do seu cupom fiscal, ele vai interpretar as informações da imagem desse cupom e vai salvar no banco de dados. A gente pode enviar um áudio, como por exemplo, gastei R$ 100 na padaria hoje. Ele vai fazer o registro dessa informação no banco de dados. Você também pode mandar uma mensagem de texto falando qual foi o seu gasto ou ganho. Ele também vai salvar essas informações num banco de dados Supabase. E posteriormente, a gente vai criar uma interface para exibir essas informações, como o que é despesa, o que é receita, utilizando o Lovable, que é uma ferramenta de inteligência artificial que nos permite criar interfaces aí sem saber programar. Então, sem mais delongas, sem enrolação, bora lá para o vídeo. Fluxo aberto e também estou com o meu WhatsApp aberto aqui para mostrar ele funcionando. Eu optei, como o fluxo já está montado, eu achei melhor até para o vídeo ficar um pouco mais fluido e objetivo, e passando em cada nó e explicando aqui o funcionamento deles, ao invés de ir criando e o vídeo se estender, ficar muito extenso. Então eu vou mostrar aqui o fluxo funcionando e se você tiver interesse também nesse fluxo, quiser baixar aí no seu N8N e utilizar, eu vou deixar ele disponível no nosso grupo do WhatsApp também. É só entrar lá no grupo e falar, Zanini, me manda o fluxo do agente financeiro que eu disponibilizo lá, beleza? Então aqui, antes da gente começar, eu vou fazer um teste aqui dele funcionando. Vou colocar aqui, vou acionar o nosso teste workflow e vou mandar um áudio, por exemplo. Olá, acabei de gastar R$ 200 na mercearia Pica-Pau. Você pode me ajudar? Olha lá, ele já identificou o áudio, ele está transcrevendo. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá, ele já registrou para a gente, já foi lá no nosso Supabase. Eu tenho um fluxo filho aqui, ele já registrou no nosso Supabase e me mandou a mensagem aqui, compra registrada em 8/5/2025 no Pica-Pau, R$ 200 na categoria em mercearia. Então, sem mais delongas, bora lá, porque eu quero mostrar como que está funcionando isso aqui. Bom, então eu estou com o fluxo aberto aqui e agora vamos passar nó por nó aqui para ver como que está funcionando, o que foi feito aqui. Então, basicamente, o fluxo ele está dividido, eu dividi ele aqui em duas partes, né? Então, a gente tem um fluxo principal, onde a gente recebe as mensagens, e tem um fluxo filho aqui, que ele tem unicamente o objetivo de registrar os dados no nosso Supabase e enviar uma mensagem de resposta para o usuário, né? Então aqui eu só dividi ele. Por que eu faço isso? Eu gosto de fazer isso porque eu vou utilizar ele aqui em vários pontos, né? Então eu utilizo essa mesma funcionalidade aqui na primeiro tipo de mensagem, na mensagem de texto e na de áudio. Todas elas caem no mesmo lugar, então eu prefiro separar para ficar mais organizado aqui o fluxo, tá? Somente a título de organização, para eu não ter que repetir esses nós aqui em todas as saídas aqui, tá bom? Então vamos começar aqui pelo primeiro nó, que é um webhook, né? O nó de webhook, ele vem lá do nosso Evolution API. Se você não sabe como que integra o Evolution API com o N8N, já tem vídeo aqui no canal mostrando também como que você pode criar um agente e fazer essa conexão, tá bom? Então o primeiro nó aqui não tem nada de demais, é só o nó do webhook lá vindo do Evolution API para a gente receber a mensagem. Então assim que eu recebo a mensagem, o segundo nó, eu faço uma filtragem. Eu acho que eu vou executar aqui. Primeiro, vamos na ordem aqui, eu vou executar um teste para imagem, para texto e para áudio. Primeiro, vamos fazer um teste aqui com imagem. Então, vou dar um teste workflow aqui, vou abrir o WhatsApp, vou vir aqui no fluxo, eu tenho um cupom fiscal de exemplo, então vou pegar aqui foto, vou escolher aqui a imagem aqui do WhatsApp do cupom, vou mandar, só para a gente ver ele funcionando e a gente ir registrando esses dados para eu conseguir mostrar para vocês o que ele fez, né? Então aqui, ele já está executando, já interpretou a imagem e já respondeu aqui no meu WhatsApp também a compra registrada. Compra registrada de R$ 3,98, 7 litros de gasolinas comum, deu R$ 100, enfim. Ele mandou aqui para a gente
E agora, com os dados aqui, eu vou passar dentro do fluxo para a gente ver o que aconteceu. Então, o primeiro item que eu fiz foi filtrar as informações para não pegar todos esses dados, né? Então, assim, é uma boa prática toda vez que a gente for receber uma mensagem, principalmente vinda de webhook lá do Evolution API, eu gosto de filtrar as informações que vão ser necessárias para mim. Então, aqui eu peguei o WhatsApp, que eu vou utilizar esse WhatsApp como ID durante todo o meu fluxo, o base64 da imagem e também o tipo da mensagem, que no caso aqui foi o image message. E aqui no próximo nó, eu verifico o tipo da mensagem. Então aqui eu tenho as verificações, que esse nó é do tipo switch. Então ele é um nó que a gente pode ter várias saídas. Então a gente tem uma entrada, conforme essa entrada a gente tem várias saídas ali. No nosso caso tem 3 saídas, que é o imagem, texto e áudio. Então aqui ele identifica esse tipo de mensagem. Então aqui o que eu faço? Eu adiciono aqui, ó, na primeira rota, né? Eu adiciono aqui, eu pego o meu tipo de mensagem e falo, se é igual a image, se é igual a image message, ele segue essa rota. Eu gosto de marcar aqui o rename output, igual eu coloquei aqui output name, que é só para aparecer aqui, ó, e ficar mais fácil da gente identificar a saída. Então aqui, ó, a primeira saída imagem, a segunda texto e a terceira áudio, beleza? E aqui eu fiz assim para as outras saídas também. Então, se o tipo for conversação, ele vai para a saída texto. Se o tipo for áudio, ele vai para a saída áudio. E aqui, no nosso caso, nesse primeiro teste que eu fiz foi o imagem. Então, ele já mandou a nossa saída aqui para o imagem, ó, na primeira linha. Então, seguindo aqui, o próximo nó, o que eu faço dentro da imagem aqui? Eu recebo o base64, né? Então, aqui a primeira coisa, eu preciso receber esse base64 e converter ele. Então, aqui o que eu faço? Eu converto ele em uma imagem de fato. Então, se eu clicar aqui no View, ó, ele traz para a gente a imagem que eu mandei aqui do nosso cupom fiscal, tá vendo? Então, o que eu faço aqui? Eu pego lá do Verifique Imagem, o nosso base64, que é esse campo base64 aqui, e coloco aqui para data, e ele vai converter para a gente aqui para a imagem, que é o image.jpg. É só utilizar esse nó converte aqui, ó. É esse nó aqui, ó. Deixa eu só clicar aqui, ó. Convert. Que é o Convert to File. Você clica aqui, essa última opção aqui, ó, que eu vou mudar. Vou pegar um base64 e converter para um arquivo. No nosso caso, a gente converteu para a imagem, tá bom? Assim que eu tenho essa imagem convertida, eu envio ela lá para o nosso GPT analisar. Esse é um ponto importante. Então, aqui, o que a gente precisa fazer? Eu utilizei esse nó do GPT, que é aqui, ó, para adicionar ele, eu só venho aqui, coloco o OpenAI aqui, ele vai mostrar para a gente, ó, que, ó, tem as opções de analisar a imagem e gerar a imagem. No nosso caso, a gente precisa analisar. Então, é esse nó aqui do Analyze Image. E aqui, dentro do nó, a gente precisa setar as credenciais, normalmente, com o nosso OpenAI lá. Eu não vou entrar em detalhes como que a gente faz essa configuração da credencial. Também tem vídeo aqui no canal mostrando como que a gente faz, beleza? Mas a gente precisa falar que o resource é uma imagem, então para ele identificar, né, ele vai identificar a imagem. A operação que a gente vai fazer, ele vai analisar a imagem. O modelo que eu utilizei aqui é o GPT-4o Mini. Esse modelo ele é um custo-benefício absurdo. Eu estou com $5 aí, já tem mais de mês. E atende super bem. Tá? É claro que na análise de imagem acaba gastando um pouco mais de token, mas ainda assim é econômico. E agora vem uma parte importante, né? A gente precisa definir aqui no Text Input, que é o prompt para o nosso modelo identificar a imagem. E aqui, que eu considero um dos pulos do gato. O ideal é que a gente sempre seja o mais objetivo possível na hora de criar o nosso prompt para o agente. Então, não precisa
colocar muita firula, muito detalhe. A ideia é ser objetivo do que ele precisa fazer e o que ele precisa entregar, né? Então aqui, ó, o que eu fiz no nosso prompt? Eu coloquei hora atual igual a now. Vou mostrar agora por que é importante você utilizar a hora atual. E eu falei o seguinte: identifique na imagem o valor total da compra, nome do estabelecimento, data e hora, coloquei entre parênteses. Se não encontrar, utilize a data e hora atual. Ou seja, se ele não encontrar na imagem a data e a hora, ele vai registrar aquela compra como a data e a hora atual. Também para ele identificar a categoria, então ele interpreta ali a categoria e identifique também o registro, o tipo de movimentação. Se é uma despesa, coloquei entre aspas, simples, despesa e receita, porque ele vai entregar isso para a gente desse jeito aqui, despesa e receita. Então ele vai manter esse padrão de despesa e receita para a gente poder colocar lá, categorizar isso no nosso banco de dados mais para frente. Coloquei também para ele retornar os dados encontrados no formato de JSON. E coloquei um exemplo de como que eu espero esses dados. Então, tá vendo como foi bem objetivo? Eu falei o que eu quero que ele faça e estou mostrando agora o que eu quero que ele me entrega. Então, isso é importante para a gente ter uma consistência ali nos nossos dados, nas nossas informações que ele vai trabalhar. Então, eu coloquei aqui estabelecimento, entre parênteses, nome do estabelecimento, tudo em maiúsculo. Então, meio que eu criei umas variáveis internas aqui no prompt para ele poder identificar. Categorias, eu coloquei aqui entre 2 asteriscos. Isso é legal para dar ênfase para o nosso agente, para ele entender, né, dar ênfase. Quais são as categorias que eu gostaria de trabalhar? Então, eu coloquei lazer, alimentação, cuidados pessoais, despesa e por aí vai. E também dei uma outra ênfase aqui, que é o seguinte, coloquei assim, atenção, caso não identifique as informações necessárias na imagem, retorna false. Então aqui, ó, se eu mandar, por exemplo, a foto do meu rosto, ele vai retornar aqui, ele vai identificar, ele vai verificar se existe alguma imagem com dados. Então aqui o que eu faço? Ó? Se for igual a false, ou seja, se o meu agente retornou false, ele não conseguiu identificar a imagem, ele manda aqui para a gente se for true, né, aqui no caso é o true, ele manda para a gente a mensagem de erro. Se não, se está tudo certo, ele vai seguir o fluxo aqui para a gente e vai enviar, vai registrar a mensagem para a gente lá no Supabase. Então, por exemplo, aqui ele já identificou, ó, ele já registrou aqui para a gente, ó, o agente, deixa eu clicar aqui no agente, o agente ele já entregou para a gente aqui o JSON. Esse JSON que ele entrega aqui é no formato Markdown, então a gente precisa fazer uma tratativa desse formato que ele entrega para, de fato, a gente construir um objeto e usar esses dados na frente, que eu vou mostrar daqui a pouquinho no próximo nó, que é o nó de codificação. Então, aqui ele já entregou, ó, estabelecimento posto de combustíveis, quando entregou aqui em formato de timestamp, o valor total, detalhes, tipo de despesa e a categoria. No caso, ele colocou alimentação, não sei porquê. Vai que tem gente bebendo gasolina aí, né? Mas bora lá. Aqui é uma coisa a se tratar também. Então, aqui ele montou, né, o nosso JSON. E o próximo nó, caso dê tudo certo, caso o agente retorne essa informação, a gente faz uma tratativa, né? Então, aqui eu criei um script que ele faz a tratativa desse JSON bruto, que vem lá do nosso agente, ele vem desse formato aqui, e também ele dá o return já com o objeto JSON. Então, ele retorna para a gente aqui as variáveis todas certinhas, ó, estabelecimento, quando, valor, detalhes, tipo e categoria. Então, ele transforma o JSON que veio bruto lá do nosso agente e coloca aqui em objetos, no formato, para a gente conseguir interpretar dentro do 8N. Beleza? Feito isso, ele já executa aqui o nosso fluxo filho, que recebe essas informações, ele recebe o JSON, né? Eu já venho aqui e já insiro essas informações, ó. Ele já vem lá com o JSON usuário, esse JSON user aqui, eu estou usando o WhatsApp como ID, só poderia ser um ID de um usuário mesmo, mas é só do ID mesmo para a gente conseguir separar lá no nosso Supabase. E aqui eu vou inserindo
no nosso Supabase as informações que foram extraídas lá do nosso agente e registro no Supabase. No Supabase, deixa eu abrir aqui rapidinho. No Supabase, a única coisa que foi feita, eu criei um projeto, estou chamando ele de Dindim aqui, e criei uma tabela com o nome aqui, ó, Tables Transações. Tá vendo? Então, eu criei uma tabela Transações para poder ir registrando essas informações. E dentro dessa tabela, está um pouco lento, deixa eu abrir aqui a estrutura. Ó. Dentro da tabela Transações, eu coloquei lá o ID, quando que foi registrado o dado, que é um timestamp automático, quando a compra, né, foi feita, no caso, aquela data que o nosso agente identifica, o usuário, o nome do estabelecimento, valor, detalhes, tipo, esse tipo, se é receita ou despesa, e a categoria, no nosso caso aqui ficou alimentação. Aqui também eu não vou entrar em detalhes de como que faz essa conexão do Supabase com o N8N, mas caso vocês queiram, deixa aí no comentário que eu faço um vídeo mais detalhado de como que a gente pode conectar o nosso N8N com o database, com o Supabase, beleza? Dando continuidade aqui, eu criei um outro Basic aqui, LLM, que a única coisa que ele faz é o seguinte. Eu coloco aqui, ó, cria uma mensagem de até 70 caracteres informando detalhes da compra e o que foi registrado. Então, e coloca aqui, dados da compra, que são os dados que vêm lá do nosso agente, que é quando, onde, valor e detalhes. E ele gera uma mensagem para a gente, retorna lá para o nosso Evolution API, ele envia a resposta aqui para o nosso cliente, né? Por que eu gosto, ao invés de deixar uma mensagem fixa, por que eu gosto de criar esse agente aqui? Aí aqui eu estou utilizando como modelo o GPT-4 Mini mesmo, mas poderia ser um outro gratuito, né? Não tem problema nenhum. Por quê? Porque a gente faz uma variação dessas mensagens que estão sendo enviadas para o WhatsApp e tira a caracterização de spam. Então, imagine só se tem várias pessoas utilizando esse agente, isso pode se caracterizar como envio de spam, enviando a mesma mensagem. Então, o WhatsApp ele identifica, ó, o Zanini está mandando um monte de mensagens aqui iguais ao mesmo tempo. Isso é humanamente impossível. Ele vai identificar que é um robô e vai dar ban no seu número. Então, eu gosto de utilizar, sim, mensagens variadas. Aqui você pode tratar de outras formas, não tem problema. Você pode, eu gosto de deixar um agente porque ele varia bem as mensagens, mas você poderia também deixar fixa aqui 4 mensagens, 6 mensagens, e enviar de forma randômica para não ter que gastar o agente. Eu gosto de deixar o agente porque gasta pouco, funciona bem e atende, tá? Então, bora lá, vamos continuar agora. Vamos agora fazer um teste, ó. Beleza, ficou aqui, nós fizemos o teste do agente recebendo a imagem e agora eu vou fazer o teste enviando uma mensagem, que é a nossa segunda saída aqui. Pronto, agora vamos aqui para a nossa segunda etapa do fluxo, que são as mensagens do tipo texto. Então, vou acionar aqui para a gente poder testar, vou deixar aqui um teste workflow e vou falar aqui que gastei, sei lá, R$50 no bar da esquina. Bar da esquina. Olha lá, ele já acionou aqui para a gente o fluxo, identificou que é uma mensagem de texto. Aqui ele faz o buffer, joga lá para o nosso agente, né? Ele identifica as informações da nossa compra e registra lá no nosso Supabase no banco de dados e responde aqui para o cliente. Compra registrada na data tal, no bar da esquina, R$50 em bebidas e petiscos. Então agora vamos passar, né, em cada nó aqui na parte das mensagens de texto para a gente ver como está funcionando. Então nos 3 primeiros aqui não muda muito, né? É a mesma coisa, ele recebe as informações lá do Evolution API, filtra os dados que eu quero, identifico qual tipo de mensagem, se é imagem, texto ou áudio. No nosso caso desse teste agora é o tipo de texto. Então aqui eu dou sequência e aqui eu começo já criando o buffer de mensagens. O que é esse buffer de mensagens? Inclusive,
tem o último vídeo aqui do canal, eu mostro como que a gente faz esse buffer de mensagens de forma simples e eficaz, assim como está aqui nesse fluxo. Esse buffer de mensagem, ele ajuda a tratar aquelas mensagens que são enviadas de forma picada. Então a pessoa manda, oi, olá, tudo bem? E para isso não atrapalhar o agente, né, ele não ficar louco ali recebendo várias mensagens, a gente faz uma tratativa para pegar essas mensagens, transformar em uma só, e aí sim a gente passa para o agente. Então aqui na parte para fazer o buffer, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço é listar, né? Eu faço a listagem de todas as mensagens que eu recebi, filtrando aqui pelo meu WhatsApp, que é o meu ID, né? Então eu retorno uma lista dessas mensagens, coloco um tempo aqui médio, né? No caso aqui eu coloquei 6 segundos, mas esse tempo é o tempo que a gente imagina que a pessoa levaria para escrever a mensagem picada. Então, enquanto estiver rodando esse tempo de 6 segundos e a pessoa estiver enviando as mensagens picadas, ele não vai fazendo nada. Então, assim, acabou os 6 segundos, ele pega a última mensagem e envia. Se você enviou a mensagem, ele faz uma conferência. Se a última mensagem é igual à primeira, ele também segue o fluxo, beleza? Então aqui, ó, feito isso, eu faço um get de todas as mensagens que eu recebi, né? No caso aqui foi uma mensagem só, que está escrito como eu gastei R$50 no bar da esquina. Eu verifico a mensagem, qual a verificação que eu faço aqui, aqui ainda tratando do buffer, que é isso que eu comentei, né? Eu verifico se a última mensagem é igual à primeira. Se for, eu dou sequência aqui no fluxo. Se não for, eu não faço nada. Por quê? Se ela não é igual, significa que eu ainda estou mandando mensagens dentro desse período aqui dos 6 segundos, tá? Se você quer mais detalhe exatamente dessa parte aqui, que é o buffer de mensagem, não deixa de assistir o último vídeo não. Lá eu explico com mais detalhes toda essa parte do buffer de mensagem, tá bom? Vou deixar no card aqui também para vocês acessarem. Assim que eu recebo a mensagem, né? Então aqui eu tenho um edit field, que eu tenho a mensagem aqui que eu gastei, R$50. Assim que eu recebo essa mensagem, eu faço a limpeza do buffer, ou seja, eu zero o buffer, porque a próxima mensagem eu posso fazer novamente. Então, nesse nó aqui, eu deleto, eu só dou um delete aqui conforme o WhatsApp, que foi o ID do buffer que eu criei lá, na minha lista de mensagens, e dou sequência. Feito isso, feito o buffer, né, fez a tratativa da mensagem, eu já tenho a mensagem pronta, eu passo ela para o nosso agente. E aqui no nosso agente, o que eu faço? Eu recebo a mensagem, então olha lá, eu recebi aqui falando que eu gastei R$50 no bar da esquina e coloquei aqui também o nosso prompt, que é um prompt muito semelhante, na verdade é um prompt idêntico ao prompt lá de imagem, praticamente. O que muda é que eu preciso identificar na mensagem e não na imagem as informações. Então eu seto aqui hora atual e a mensagem também, qual que é, né? E aqui eu falo o formato, né, as informações que eu preciso enviar lá para o nosso agente. No nosso caso aqui, eu não preciso fazer a questão do JSON, né? Então aqui eu já pego as mensagens que eu vou salvar na nossa tool, que é a nossa tool que está exatamente aqui, ó. Que é a nossa tool registra dados, que eu estou chamando o subfluxo, né? Nessa tool aqui eu chamo esse subfluxo aqui. Então aqui o agente ele já identifica os valores e envia para mim lá no subfluxo, ó. Então aqui eu passo, né, as informações que eu preciso para o meu fluxo filho, que é o estabelecimento, valor, quando, detalhes, usuário, tipo e categoria, e eu deixo definido para o agente informar esse dado aqui para o meu fluxo filho. Então aqui, ó, no meu prompt, eu já determinei para ele quais são os dados, né? Eu já determinei aqui quais são os dados que eu preciso passar. Então, olha lá, estabelecimento, quando, valor total. Ele envia isso para a nossa tool e registra lá no subfluxo e dá sequência para salvar, registrar a mensagem e avisar o usuário que foi feito o registro. E aqui
na nossa tool do subfluxo, né? A nossa tool que chama o subfluxo, eu coloquei aqui a descrição, tipo, utilize essa ferramenta para registrar os dados, nada além disso, extremamente objetivo. Não precisa, realmente, às vezes a gente fica pensando em dar detalhes demais no nosso prompt e acaba confundindo e ele começa a delirar. Então, quanto mais objetivo a gente for no prompt, melhor é, principalmente aqui para utilizar a ferramenta. Eu só estou falando para ele utilizar essa ferramenta para registrar os dados, né? E aqui, ele dando sequência, o que ele faz? Se a mesma coisa lá do saída da imagem, se ele não identificou as informações da mensagem necessária, ele dá o false, ele retorna false e manda uma mensagem aqui de erro para o nosso cliente. Ele fala, ops, não foi possível registrar a informação. E caso as informações foram encontradas, ele não faz nada porque ele já acionou aqui a nossa tool para registrar os dados. Beleza? Então agora, bora lá para nosso outro teste, que é a nossa mensagem de áudio. Então agora a terceira etapa do nosso fluxo, que são as mensagens de áudio. Vou mostrar aqui, vamos testar para ver ela funcionando. Então vou acionar aqui o nosso teste workflow e vou mandar uma mensagem de áudio. Olá, tudo bem? Acabei de comprar R$150 na farmácia. Olha lá, ele já acionou o áudio, a linha, ele já identificou que é um áudio, já fez a transcrição, acionou o nosso agente e respondeu aqui para a gente, ó, compra registrada na data tal, farmácia, R$150 em itens de saúde. Então, olha que legal, ele já também identificou o tipo da mensagem de áudio e registrou para a gente no banco de dados. Então, vou mostrar aqui agora cada nó como que funciona. Então, deixa eu só reduzir as telas. Aqui a mesma coisa, os 3 primeiros nós, eu vou receber as informações do WhatsApp, filtrar os dados, identificar o tipo da mensagem. No nosso caso aqui eu identifiquei o tipo de mensagem, que é um áudio, e vou dar sequência. Nessa questão do áudio, também tem vídeo aqui no YouTube. Em alguns casos, o áudio ele não vem. Quando a gente simplesmente aqui no WhatsApp, na nossa Evolution API, em alguns casos, a gente precisa, na verdade, para poder receber o áudio, perdão, na hora de acionar o webhook e tudo mais, você tem que deixar essa opção aqui, o webhook base 64, ativa. Mas ainda assim, eu recebi relatos que as pessoas não recebiam, né, esse base 64. Então eu fiz um outro vídeo mostrando como que a gente faz como que a gente trata esse erro quando não vem o base 64, que nada mais é esse outro nó aqui do Evolution API. Um ponto que eu esqueci de comentar até agora também, se vocês notarem, eu venho utilizando aqui esse nó aqui do Evolution API. Esse nó ele não é nativo do N8N. Para você poder instalar esse nó, você precisa clicar. Você vem aqui em configurações, em settings do seu N8N. Clica aqui em Community Nodes, né, para você selecionar os nós da comunidade. Então aqui você vai encontrar vários nós que não são nativos, mas você pode instalar novos, né, novos nós dentro do N8N. E aqui tem o N8N Nodes Evolution API. Para instalar é bem simples, você clica aqui em Install e coloca o nome aqui, fala que você entende que a instalação é um nó da comunidade e clica em instalar, ele vai instalar o nó e vai começar a aparecer aqui também dentro dos nossos fluxos esse nó aqui do Evolution API, tá? E também você precisa fazer a credencial do Evolution API, que nada mais é que você coloca a URL do Evolution API e a sua chave de ativação lá com a sua instância do Evolution, beleza? Simples assim, e isso facilita muito utilizar esse nó para você não ter que ficar utilizando o HTTP request. Mas, se você preferir utilizar o HTTP request para fazer os acionamentos no WhatsApp,
pode usar sem problema nenhum, vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Então aqui, voltando para o nosso fluxo, o próximo nó, depois das verificações aqui de áudio, ó, sumiu. Vou enviar aqui novamente um outro áudio, só para a gente ter as informações e continuar testando. Então deixa eu passar aqui um áudio rapidinho. Olá, comprei R$15 de pão na padaria. Beleza, ele já ativou aqui o fluxo, então eu vou passar aqui agora em cada nó. Olha lá, ele já mandou a mensagem, tudo certinho. Se eu vir aqui no WhatsApp, ele já registrou a compra, ó, R$15 de pão na padaria. Beleza? Então aqui, o que acontece? Esse nó aqui do Evolution API, caso você não receba o base 64, mas eu gosto de deixar como padrão, porque já evita esse erro de não veio o base 64 lá do nosso Evolution API. A gente pega o nó do Evolution API, o recurso que a gente vai utilizar é o chat, a operação é obter mídia em base 64, aqui eu passo o nome da instância que a gente está utilizando e o ID da mensagem. Então aqui, ó, eu pego o ID da mensagem lá do nosso webhook, que vem aqui dentro. Deixa eu arrastar minha imagem daqui, ó. Aqui, então eu venho aqui em body, data, key, a gente vai ter aqui o nosso ID da mensagem, tá vendo? Eu passo esse ID, ele faz uma consulta lá no Evolution API e retorna para a gente aqui o base 64 para a gente conseguir transcrever esse áudio, beleza? Então, esse nó do Evolution API, eu utilizo ele para isso. Depois, o que eu faço? Eu converto o próximo nó, eu utilizo aqui o nó de conversão de arquivo, eu vou converter o base 64 em um áudio, e que é bem semelhante à imagem, porém tem alguns pontos importantes. Então, eu vou utilizar aqui esse mesmo nó aqui de convert to file aqui, vou pegar aqui, vou mover o base 64 string para um arquivo, e aqui dentro, nas configurações, tem alguns pontos importantes, que é, aqui eu vou falar que eu vou mover do base 64 para arquivo, a fonte do base 64 eu vou arrastar e colocar aqui, onde que é o base 64. O output file field, eu gosto de deixar o data padrão, eu não mudo, mantenho o data aqui, que ele vai retornar para a gente aqui o data. E a gente precisa adicionar algumas opções. Então, por exemplo, em file name, a gente adiciona aqui, eu gosto de colocar audio.mp3. E o MIME type, que é extremamente importante, se você não colocar isso, ele não vai reconhecer e o áudio vai ir criptografado e você não vai conseguir transcrever ele. Então é importante você informar que o MIME type é um áudio /MPEG. Então aqui, ó, se eu colocar aqui para visualizar, eu consigo escutar o áudio que eu mando falando que eu gastei lá os R$15 de pão na padaria. O próximo nó, eu também utilizei um nó do OpenAI para transcrever o áudio. Então, assim como eu fiz na imagem, eu fiz aqui com o áudio, porém agora eu vou transcrever. Ó. Então, eu pego a mensagem, o áudio que eu recebi aqui, e ele transcreve lá. Olá, comprei R$15 de pão na padaria. E aqui ele coloca lá. Eu preciso fazer as credenciais da mesma forma. O arquivo tipo resource, né, é áudio. A operação, vou transcrever um áudio. E o input data field name é o data, que vem aqui do nosso nó anterior, né, da nossa conversão. Feita a transcrição do áudio, a gente segue o fluxo aqui exatamente igual ao da mensagem de texto, porque é uma mensagem de texto, né? Então aqui, ó, o nosso agente ele tem exatamente as mesmas informações do nosso agente aqui do mensagem de texto. A única diferença é que eu mudo, né, eu faço a transcrição do áudio para passar para o nosso agente. E aqui ele dá a sequência, o nosso subfluxo recebe as informações, registra no Supabase e cria uma mensagem aleatória ali para responder e responde ao cliente sobre as informações que foram registradas. Beleza? Então, olha que simples, que legal que fica aqui o nosso agente. É claro que a gente pode evoluir
muito mais, implementando autenticação, enfim. A gente pode criar um fluxo, dar dicas de finanças conforme os gastos e ganhos que o cliente está tendo, então dá para a gente evoluir muito nisso. Então agora eu venho para a parte, uma das partes legais do fluxo, que é a gente criar uma interface sem precisar programar para exibir essas informações que foram registradas aqui. Antes de fazer isso, no meu Supabase, ó, se eu abrir aqui a tabela, ele já registrou aqui para mim, ó, todos esses testes que nós fizemos agora, tá vendo? Ele já fez aqui o registro de tudo aqui, freelancer, mercearia Pica-Pau, posto combustível, padaria, bar da esquina, farmácia. Ele colocou aqui o valor, ele registrou detalhes da compra, o tipo, todos foram despesa e também aqui a categoria, beleza? Então, olha que bacana que ficou, ele já registrou no nosso Supabase. Agora, bora lá para o Lovable para mostrar para vocês como que funciona. Bom, então agora vamos para uma parte bem legal, que é criar uma interface mostrando esses dados que foram registrados aqui através do nosso N8N lá no Supabase. Para fazer isso, eu vou utilizar a ferramenta Lovable.dev. Essa ferramenta ela é uma inteligência artificial que te auxilia na criação de interface, site, sistema, enfim. Dá para fazer um monte de coisa legal. Eu vou te mostrar como que um prompt simples lá no Lovable a gente consegue criar uma interface mostrando ali quais foram os custos que a gente teve, as despesas, qual que é o nosso saldo, para mostrar para o usuário, né? É claro que é um exemplo simples, eu vou utilizar inclusive a versão gratuita do Lovable.dev para poder exibir isso, mostrar isso no vídeo. Então, bora lá. Nosso Lovable, que é Lovable.dev, é o site, e aqui é como se fosse o chat GPT mesmo, porém a gente consegue criar as nossas aplicações, né? A gente passa o comando, passa um prompt aqui e a gente cria a nossa aplicação. E ele tem integração direta com o Supabase. Esse foi um dos motivos lá no nosso N8N por eu utilizar o Supabase, porque aí a gente consegue conectar diretamente aqui também, beleza? Legal do Lovable também, que a gente pode falar como se estivesse falando com o programador, com a pessoa. Então, vou falar aqui que tenho um agente financeiro e gostaria de criar um dashboard exibindo as minhas informações de finanças, por exemplo. No caso, vou colocar aqui, minha base de dados está no Supabase, na tabela transações. Essa tabela contém as seguintes colunas. Aqui eu vou colocar exatamente as colunas lá do nosso N8N. Então, deixa eu abrir aqui o nosso fluxo de novo, só para ver quais foram as colunas. Melhor, posso abrir o Supabase, né? Deixa eu abrir aqui o Supabase. E vamos ver como que está quais são as colunas que a gente está utilizando aqui na nossa tabela, né? Então, olha lá, eu tenho ID, User, então aqui, ó, vou colocar aqui, ID, User, Created, valor, quando, detalhes, estabelecimento, tipo e categoria. Não tem problema se a gente não colocar todas, porque caso fique faltando, a gente pode depois passar um novo comando para ele. Então aqui eu vou colocar aqui para ele gerar. Olha lá, ele já abre aqui a interface para a gente, ó, e começa a gerar. Ele joga aqui o nosso prompt e começa a gerar a aplicação. Ele demora um pouquinho, então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Assim que ele retornar, eu mostro para vocês como que ficou, beleza? Olha que legal, ele já gerou a interface aqui, contendo alguns filtros e tudo mais. Ele colocou algumas abinhas aqui, ó, divisão geral de custos. Então ele mostra aqui para a gente o saldo total, receitas, despesas. Ele criou um gráficozinho aqui também, gastos por categorias, provavelmente deve ser um gráfico pizza, né?
e a relação das transações recentes. Olha que bacana, ele criou aqui para a gente um dashboard completinho. Porém, ele não integrou com o nosso Supabase. Então, bora lá, vamos integrar para ver como que funciona isso aqui. Então, ele tem aqui em cima, ó, no canto superior direito, um botão do Supabase. A gente clica nele, conecta ao Supabase. Então, aqui ele passa algumas informações, né? Ele pede aqui as autorizações para conectar no Supabase. Vou falar que autorizo, beleza? Ok, então ele criou a conexão aqui. Eu vou falar para ele conectar aqui no nosso Dindim, que é o nome do projeto que eu criei lá dentro do Supabase para esse teste aqui. Vou clicar em conectar. Ok, conecte aqui. Beleza, ele conectou já a plataforma nosso Supabase. E agora, aqui, ele já colocou, ó, please connect my Supabase project Dindim. Então ele já fez aqui, ó. Já está rodando a conexão. Vou falar aqui. Connect nosso dashboard à tabela transações. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele já informou que fez a conexão e agora eu pedi para ele conectar o dashboard à nossa tabela transações. Então aqui ele já começou, ó, vou conectar nosso dashboard financeiro à tabela transações do Supabase. Vamos substituir os dados simulados pelos dados reais da sua tabela Supabase. Vamos ver se vai funcionar. Olha que legal que ficou. Ele já trouxe para a gente aqui o total de despesas, total de receita. No caso aqui, o saldo total que está negativo, com 255, ele fez o gráfico relacionando receitas e despesas. Ele colocou também despesa 92%, alimentação 8%, que a categoria que ele separou, e trouxe para a gente também as transações recentes. Ó. Então, pagamento recebido de um freelancer, que isso é um teste que eu tinha feito antes. Ele traz também para a gente todas as transações. Olha que legal. Em análise aqui, ele separa para a gente o total de transação, maior de despesa, média de gasto. Olha que bacana que ele fez aqui para a gente a interface. Então agora vamos ver se ele está conectado, se ele está testando mesmo. Eu vou abrir aqui o meu N8N, vou ativar o teste, vou vir aqui no meu projeto Dindim e vou ativar o teste aqui, o Workflow, e vou falar que eu recebi um dinheiro, né? Porque até agora a gente só testou despesa, vamos receber para ver se ele registra como receita também lá no projeto. Então aqui eu vou colocar um teste Workflow, vou mandar um áudio para ele. Olá, acabei de ganhar R$3.000 de um freelancer que eu fiz. Beleza, ele já acionou aqui o fluxo para a gente. Aqui no meu WhatsApp, ele colocou como compra registrada. Vamos ver como é que está lá isso aqui, se foi isso mesmo, se veio compra aqui. Aqui no Lovable, eu vou atualizar a tela para ver se ele atualiza as informações também. Então aqui eu dei um refresh page e ele já trouxe aqui para a gente, ó, total de receitas 30 mil, meu saldo total é 2.745. Olha que legal, ele já trouxe tudo aqui para a gente. Ó. E ele já trouxe aqui também, nas transações recentes, que um pagamento recebido de um freelancer. Estabelecimento, ele colocou freelancer, categoria receita e o valor mais R$1.000. Olha que não, esse foi o mais cedo. Vamos ver aqui nas transações aqui na ordem. Aqui, ó. Ele colocou no final aqui, ó, serviço de freelancer realizado, receita R$3.000. Viu que legal? Olha o poder que dá para a gente fazer. E isso aqui a gente consegue publicar, a gente consegue compartilhar, sincronizar com o nosso GitHub para poder tratar isso, desenvolver isso, evoluir ainda mais essa tela se a gente quisesse. E também a gente pode ir pedindo aqui no Lovable para acrescentar outras funcionalidades, caso necessário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo e escreva um comentário com a sua dúvida ou opinião de como que eu posso melhorar aqui o meu conteúdo para vocês, beleza? E não se esqueça também de participar do nosso grupo do WhatsApp. Lá o pessoal está muito engajado, todo mundo se ajudando, independente do nível de conhecimento. Tá show de bola demais e eu espero ver você lá, beleza? Valeu e até a próxima!